A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia 24 de fevereiro. Que Deus abençoe a todos. Vamos ler aqui hoje no nosso devocional em João 3:30, um versículo muito conhecido por todos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Palavras de João Batista. Neste contexto aqui, nós vemos aqueles homens que seguiam João Batista. Muitos deixavam João Batista e iam até Jesus e começavam a seguir Jesus. E muitos chegaram até João Batista e fizeram essa pergunta, né? Por que muitos que te seguiam agora estão seguindo Jesus? E João Batista fala isso para eles, explica isso para eles. Eu vim para preparar o caminho para aquele que seria maior do que eu, que ele cresça e que eu diminua. Que lindas essas palavras de João Batista. Quando um homem entende o propósito de Deus na sua vida, quando ele entende para que ele veio, porque ele está aqui, o que ele deve fazer, quais são as suas atitudes, quais são os seus deveres, qual é o seu propósito. João Batista entendeu o seu propósito, ele veio para abrir o caminho para Jesus. É muito lindo isso. João Batista entendia que ele veio abrir o caminho. Ele entendeu esse propósito, ele sabia, ele cria que ele estava falando de Jesus para as pessoas se arrependerem, ele estava preparando o caminho porque viria Jesus, e Jesus que seria o nosso Salvador. E eu imagino que João Batista seguiu certinho os planos de Deus, o que Deus preparou para ele fazer na terra, ele fez bem feito. Eu lembro de João Batista falando: raça de víboras, se convertam, se arrependam. Era fácil para João Batista fazer isso? Não, não era fácil. Ninguém estava entendendo nada. Mas ele tinha já a sabedoria do alto, de entender que o propósito dele era vir e abrir o caminho. E aquelas pessoas murmurando ou falando, perguntando sem saber, por que agora os que estavam te seguindo, agora estão seguindo Jesus? E ele fala essas palavras: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Exatamente isso que Jesus nos ensinou quando ele lavou os pés dos discípulos, que nós devemos diminuir e que ele deve aparecer. O próprio Jesus, não foi em palavras ou em parábolas que ele falou. Eu acho que era para isso ficar gravado tanto em nós que ele resolveu agir praticando para ver se isso entrasse em nós de um jeito mais forte para que nós não saíssemos desse caminho da humildade. Ele pega a toalha, a bacia com água e ele mesmo começa a lavar os pés dos seus discípulos. Seus discípulos com certeza se assustaram, porque isso era serviço dos servos. Quando chegava alguém nas casas que andavam pelas ruas de terra, chegava com o pé cheio de pó, de poeira, cheio de terra, e ali havia um servo que a bacia lavava os pés antes dele entrar na casa. E Jesus fez isso para demonstrar isso. Olha, fique fixo isso na cabeça de vocês. Humildade, humildade, humildade. Acho que foi Agostinho que falou isso. Qual é a missão que nós temos que ter? Qual é a primeira missão
Ele fala humildade. Qual a segunda? Ele fala humildade. Qual é a terceira? Ele fala humildade. Humildade. Devemos ser humildes. É isso que Jesus quer de nós. Nada de querer ser exaltados, nada de querer se aparecer. Isso não é de Deus. Isso nós aprendemos aqui, primeiro com João Batista, falando isso. Eu vim para preparar o caminho para aquele que seria o Salvador. Que honra João Batista teve também de abrir o caminho, de mostrar que viria um depois dele, que seria o Salvador do mundo, do mundo. João Batista teve essa oportunidade, João Batista foi escolhido para isso, para preparar esse caminho. E ele entendeu, assim como nós devemos entender, que devemos ser humildes nesta nossa caminhada de cristãos. O que mais tem que aparecer em nós é a humildade, é sermos servos. Jesus fez isso na prática para nós entendermos isso, que devemos ser humildes, que Ele cresça e que nós diminuamos. Quem tem que aparecer em nossa vida é Jesus, não é nós. Querer se exaltar e querer ser alguma coisa não sendo nada. A coisa mais linda é ver uma pessoa que ela é grande, poderosa, que ela tem poder, mas ela é humilde. A coisa mais linda é ver uma pessoa cheia de humildade, querendo servir, sendo poderosa, sendo maior. Quando uma pessoa rica, do alto padrão, conhece Jesus, ela aprende com ele a ser humilde, é a coisa mais maravilhosa. Mas muitos, nós vemos hoje que começa humilde, mas depois quando começa a subir muito, esquece a humildade, não sabe nem onde mais ela tá, e quer se aparecer, quer mandar, quer ser exaltado, quer se aparecer. Isso não é de Deus. Jesus nos ensina a ser humildes, mas tem muitas pessoas também que são pobres, que são miseráveis e não têm humildade. A humildade é um valor, um dos valores maiores que um cristão deve ter. Jamais deve sair a humildade dessas pessoas que se dizem ser cristãs. Nós vemos que Jesus pega a toalha, nós vemos que Jesus pega aquela bacia e Jesus começa a lavar aqueles pés daqueles discípulos. Como Jesus ensinou aqueles discípulos a ser humildes, isso também chega até nós. Isso serve também para todos aqueles que agora resolvem seguir Jesus, que devem ser humildes. A humildade verdadeira não se trata de palavras, mas de atitudes. Foi isso que Jesus mostrou. Ninguém é grande demais para servir. É isso que Jesus mostrou. Todos devem ser servos. Ser cristãos é ser servos. O reino de Deus valoriza quem serve, não quem quer aparecer. Jesus ensinou isso na prática, como eu já disse aqui, lavando os pés dos discípulos, para que isso ficasse fixado na mente deles, que é a humildade, nada de exaltação. Sedes humildes como eu sou humilde. No mundo, quem é maior manda. No reino de Deus, quem é maior serve. Nossa, acho isso muito lindo. Essa frase é muito linda. No mundo, quem manda são os maiores, mas no reino de Deus, quem é o maior é o que serve. Nós crescemos espiritualmente, sim, quando nós fazemos a obra, mas nunca devemos deixar a humildade.
Nunca devemos abandonar a humildade. Nunca devemos querer se aparecer mais do que Deus. É Deus que tem que aparecer em nós. É Cristo que tem que aparecer em nós. Nós devemos sempre ser servos. Não importa em qual degrau nós estamos. Devemos sempre servir como Jesus nos ensinou. E a palavra de Charles Spurgeon que diz assim: quanto mais perto de Deus uma pessoa está, mais humilde ela se torna. É isso que eu vejo nesse versículo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque quanto mais perto de Deus, mais humilde nós se tornamos. Então é fácil para nós sabermos quem é realmente uma pessoa de Deus quando ela é humilde. Quando ela é humilde, ela entendeu o que Jesus nos ensinou. Ela está cheia de Deus. Uma pessoa cheia de Deus, ela serve. Uma pessoa cheia de Deus, ela compreende. O que ela precisa fazer é servir as pessoas, servir o reino, servir aqui na terra. É isso que Jesus quer nos ensinar neste dia. Que saia de nós toda soberba, todo egoísmo, todo orgulho de querer ser alguma coisa. Não importa aonde nós estamos, que degrau nós estamos, qual é a hierarquia que nós estamos, estamos embaixo, estamos em cima, estamos no meio. Todos têm que ser servo. Jesus ensinou ali, quando os discípulos também estavam falando quem seria o maior, e Jesus fala, o maior é aquele que serve. É simples assim. O maior é aquele que serve. Que essa lição fique para hoje, para nós, que é o que mais nós precisamos nesses tempos que estamos, nesse mundo que estamos, nessa geração que nós estamos. Nós não temos visto humildade mais. É só pessoas querendo se aparecer, só pessoas querendo ser exaltadas, querendo usar Deus. É Deus que tem que nos usar. É Deus que nos capacita para sermos alguma coisa. Se nós perdemos essa essência da humildade, acabou tudo. Acabou tudo. Se agora nós não queremos mais servir, queremos ser servidos, acabou tudo. Não tem mais nada de Deus numa pessoa dessa. Quanto mais cheios de Deus, mais servos nós seremos, mais humilde nós seremos. Que fique essa meditação hoje para nós. Que a nossa oração seja essa, como aqui João Batista falou essa frase. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que nós possamos fazer esta oração nesse dia hoje. Que ele cresça e que nós diminuamos. Que nós sejamos pequenos. Que a nossa carne seja morta. Que nós vivemos mais pelo Espírito. Falando de Deus, servindo as pessoas, colocando isso em nós, em prática, não só em palavras, mas em atitude. A humildade, ela tem que ser na prática, não somente em palavras. Somos servos de Jesus. Muitas pessoas enchem a boca e falam, somos servos de Jesus. Mas será que nós estamos servindo realmente? Servindo a Deus, servir a Deus é servir também o nosso próximo. Será que a humildade está em nós para isso? Ele nos ensinou isso lavando os pés dos seus discípulos, sendo servo. Ele quer que nós sejamos servos, obedientes a Ele e a sua palavra. Amém? Vamos ficar com essa palavra hoje de humildade, de servo, de prática. Não vamos deixar o ego, o egoísmo, o orgulho tomar conta de nós. Vamos crescer na humildade, sendo parecidos com Jesus, tomando o exemplo dele,
em nossas vidas. Possamos crescer sim espiritualmente, nós temos que crescer muito espiritualmente. E é como que nós crescemos? Lendo a palavra, meditando nessa palavra, buscando as coisas espirituais. É assim que nós crescemos, e é assim que Ele aparece em nós. A nossa carne vai sendo morta, vai sendo esmagada, e quem vai vencendo mais vai ser o Espírito em nós. É para isso que nós buscamos a Deus, buscamos as coisas espirituais. É por isso que nós estamos em oração e em jejum, para que Ele apareça em nós e que a nossa carne ela seja morta todos os dias. Por isso que nós temos que orar todos os dias, por isso que a importância que Jesus fala, orar sem cessar, porque se não orarmos a carne prevalece, o ego, o eu, o egoísmo, a carne quer aparecer, mas quem deve aparecer em nós é Jesus. Lá vai uma pessoa cristã, que lindo quando uma pessoa fala isso, aquela ali é cristã, olha o testemunho dela, que lindo. Uma pessoa cheia de Deus, nós vemos, nós reconhecemos. Agora, quando a pessoa fala só de si, ela quer se aparecer. Quando nós vemos uma pessoa que ela só fala de Jesus, fala de Deus, é Deus que tem que aparecer na vida dela. Nós sabemos que ela está cheia de Deus. O que mais está no seu coração é aquilo que você mais fala. É o nosso coração que nos entrega, que nos denuncia. Temos que estar cheios de Deus, praticando a vontade dEle, fazendo a obra dEle, matando essa carne todos os dias. Quem nós alimentarmos mais é que vence. Então se alimente de coisas espirituais, tenha visão espiritual, revelação espiritual, cânticos espirituais em sua boca. Busque as coisas do alto. Quanto mais você busca, mais ela morre. É isso que tem que fazer todos os dias. Matar ela todos os dias, porque todos os dias ela vai querer aparecer. Esta carne pecaminosa. Mas quando nós estamos cheios de Deus, mais humilde nós nos tornaremos, mais servos nós seremos, mais preocupados com as pessoas nós estamos, com as almas, com as pessoas ao nosso redor. Vamos orar, vamos interceder, vamos falar de Deus para elas. Amém? Vamos ter compaixão das vidas, vamos servir, vamos fazer a obra de Deus como ela tem que ser feita, sendo humilde na sua presença. Deus nos abençoe com esta palavra hoje. Amém?